Meu nome é Adriana Justino, sou professora de arte na Rede Municipal Estadual de Ensino, atuando para o ciclo 1, médio e EJA, e hoje eu vim aqui para falar da elaboração do meu MMP. Aqui está a elaboração do meu MMP na disciplina de arte, primeiro ano do ensino médio, patrimônio cultural, material e imaterial. Os elementos utilizados na elaboração desse MMP foi acolhimento, anotações e registros, conhecimentos prévios, contexto, diálogo, exercício, avaliação, pesquisa e aprofundamento, retomada de conteúdos e trabalhos expositivos. Como foi a construção do meu MMP? Basicamente pelo meu planejamento diário, que eu já costumo utilizar em sala de aula, os conhecimentos prévios, registros, passando pelo diálogo, que julgo ser uma parte fundamental para as aulas, o contexto, a fruição e a prática, a avaliação, que segue na retomada dos conteúdos para que as aprendizagens sejam reforçadas, embasamento teórico, a partir de Polan, que diz que o conhecimento cotidiano é inferior ao conhecimento científico e que deve ser substituído por este. O que há de mais comum, entre as rotinas são as formas de avaliação, os exercícios para fixação dos conteúdos, as estratégias que são bem similares, a questão dos conhecimentos prévios dos alunos, a exposição dos conteúdos a ser estudados e o contexto e as aulas expositivas, as atividades propostas, exercícios para fixação das aprendizagens e também as pesquisas. As divergências é que cada integrante do grupo é de uma área, de um segmento diferente e são apontadas algumas divergências sobre os tipos de abordagens que são muito específicas de cada área. Olá, eu sou o Diogo, professor de Sociologia na rede estadual, atualmente vice-diretor. Para poder realizar a construção do MP individual, eu fiz o resgate de uma aula de um ano específico, do terceiro ano do ensino médio, mais precisamente do primeiro bimestre, a relação direitos humanos e cidadania. E essa construção ela vai se dando a partir da lógica não só de pensar as metodologias ativas, mas pensar essas metodologias a partir da noção do John Dewey e do David Altshuler, quando a gente vai pensar a relação teoria e prática e quando a gente vai pensar essa relação da aprendizagem significativa. Então, a primeira preocupação inicial é que o aluno participe o tempo todo desse processo de construção da aprendizagem e que essa aprendizagem seja significativa não só do ponto de vista teórico e objetivo, mas também do ponto de vista psicológico, em que ele passa a construir daquela ideia, passa a construir daquele momento o seu próprio conhecimento, faz a aquisição deste conhecimento e passa a construir a sua própria realidade e a ressignificar esta própria realidade. Por isso, a ideia de questões disparadoras, então o aluno tem uma questão a ser resolvida e a partir desta questão a ser resolvida é que então esses sujeitos vão buscar as suas próprias respostas. E só depois eu vou conceituar e trazer uma elucidação, e muitas vezes nem elucidar, trazer essa contextualização só lá no final, depois que os sujeitos constroem, então, o seu próprio mapa, constroem as suas próprias percepções. E aí vem, por fim, a contextualização, vem a elucidação do processo. Então, acredito que um ponto em comum com os colegas é esse valor a isso que a gente chama de conhecimentos prévios, e um ponto de divergência é um pouco essa questão metodológica no sentido da avaliação. Neste momento não estou muito preocupado com a questão dos exercícios, da avaliação dos exercícios, mas preocupado de como esse conhecimento vai se estruturando e vai se organizando e como o sujeito então consegue fazer essa transposição ali no final, na sua apresentação, como ele consegue então fazer essa aquisição. Oi, eu sou o Eduardo, eu sou professor de História da Rede Municipal de São Paulo. O modelo metodológico pessoal que eu expus
ele se refere a um planejamento de 4 aulas, que seria uma semana de aula de História no Ensino Fundamental 2. A minha maior preocupação, e a preocupação que eu pude perceber nos MMPs dos integrantes do grupo, é sempre com o que o Forcan chamou de imperativo da transposição didática. Esse imperativo sempre está no horizonte do nosso modelo metodológico, que seria as intervenções necessárias que a educação escolar poderia fazer para que os alunos construíssem conhecimentos mais complexos. Porém, para mim, essa construção do conhecimento complexo não seria uma simples substituição do conhecimento cotidiano pelo conhecimento científico, né? Para mim e para os autores, principalmente o Garcia, ele coloca essa complexidade em um gradiente, né, que os alunos vão avançando dependendo das situações a que eles são expostos. Então, para mobilizar esses conhecimentos, né, no primeiro momento do meu modelo metodológico, eu sempre trago uma situação de sensibilização, a partir de alguma narrativa, ou imagem, ou objeto que mobilizem questões, problema, que são do presente, né, do cotidiano dos estudantes, que serão respondidas pelos conhecimentos históricos, né, e conhecimentos históricos a quais eles têm acesso, pelas novelas, pelas mídias, por diversas fontes, né, e uma fonte que eu posso trazer, além dessas, é a fonte científica. Então, a partir desse momento que eu mobilizo essas questões, eu parto para aulas expositivas, onde serão sintetizados os conceitos históricos, os eventos, os processos históricos. E aí os alunos retornam para um momento de debate, mais dialógico, para aplicar ou experimentar esses conceitos, esses conhecimentos aprendidos e estudados. Bom dia, amigos. Eu sou Eduardo de Oliveira Santos, professor de Sociologia da Leste 4 do Estado de São Paulo. Venho aqui apresentar o meu MMP individual. O meu trabalho é baseado na teoria do Zabala, né, que são os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, né, que estão correlacionados aí com o que os demais colegas apresentaram, né? Leva em consideração o acolhimento do aluno, os seus conhecimentos prévios e trabalho e os conceitos a partir da realidade socioeconômica e cultural do aluno. Tá? Os pontos que eu achei contraditório é que dentro da minha disciplina e dentro do trabalho coletivo, né, na minha área de estudo, eu trabalho com ciências humanas, sociais e aplicadas. E geralmente eu dou ênfase, né, aos conceitos, né, burocráticos da administração do Estado, né, como a questão das habilidades a serem desenvolvidas, né? Apresento a BNCC e o currículo oficial do Estado de São Paulo, de acordo com o tema, né, e os conceitos que eu estou desenvolvendo junto ao aluno. Muito obrigado a todos. Eu sou o Fábio José, sou professor de História e também sou diretor de uma escola aqui em Peruíbe. Na verdade, uma creche e pré-escola. O que é mais comum entre as rotinas, né, que eu analisei de todos os MMP dos meus amigos, foi a questão do acolhimento, tá? A apresentação do conteúdo e do objetivo, a questão dos conhecimentos prévios que cada aluno possui, a atividade individual ou em grupo, a aula expositiva e contextualizada e a questão da apresentação final. Com relação às divergências, eu observei mais mesmo a questão da abordagem específica de cada aula. Para a construção do meu MMP,
tá? Basicamente eu tento ser claro e objetivo, tá? Quando eu planejo a minha aula. Então eu tento ver o que tem em torno da minha escola e principalmente quais são o tipo de recursos que a escola possui. Porque quando nós ofertamos metodologias diferentes, né, as aulas se tornam mais satisfatórias e os alunos, eles se sentem mais estimulados, né, e também autônomos. Então, com isso, o conteúdo ele vai se tornando mais agradável e de fácil compreensão. Por isso que o meu embasamento teórico é o Paulo Freire, né? Porque ele sempre dizia que devemos criar possibilidades para o aluno produzir ou construir conhecimentos, ao invés de simplesmente transferir os mesmos. Fazendo o fechamento da análise e exploração do MMP, agora coletivo, observamos que cada professor elaborou seu plano de aplicação e metodologia, na qual está mais habituado no cotidiano em sala de aula. O que os difere não é apenas nos elementos estruturantes em seus roteiros, mas também nos embasamentos teóricos de como, para quem e para quê, e de acordo com a realidade da sua turma. O pensamento complexo está justamente em nortear o planejamento da metodologia para deixar claro onde serão aplicados os conhecimentos e as aprendizagens dos estudantes, para que essas sejam mais significativas. A partir da ideia e pressuposto dos autores, consegue-se fundamentar e esboçar as práticas pedagógicas. E para o estudante, para que o mesmo tenha autonomia, ele precisa ter os conhecimentos nas linguagens e saberes que o permitam saber escolher. O princípio do diálogo com o estudante tende-se a intensificar a partir de outras ideias que vão surgindo como uma espiral, ou seja, das opiniões e do confronto entre elas. A hipótese de transição muito auxilia o professor a identificar as dificuldades dos estudantes, programar as intervenções, envolver os estudantes nos processos de conhecimento e a buscar recursos que auxiliem nas aprendizagens. Portanto, na construção do MMP, cada educador norteou seu planejamento, indo de encontro às necessidades dos estudantes, propondo o diálogo, o pensamento, a criticidade, a experimentação e aguçando o desejo de saber mais, de aprofundar os conhecimentos. O que os difere, em suas práticas, são as linguagens trabalhadas, pertinentes a cada área de conhecimento e a forma de abordagem específica, o que poderia ter novos desdobramentos caso houvesse um trabalho transdisciplinar.